Olá, turma. Então, no centro de mídia tinha uma questão sobre eritroblastose fetal, né? Eu vou ler para vocês, pra gente ver qual que era a alternativa certa, mas do que eu olhei a maioria já acertou, né? Tava certinho, então vamos lá. A pergunta era: uma mulher deu à luz a seu primeiro filho e após o parto os médicos testaram o sangue da criança para determinação do seu grupo sanguíneo. O sangue da criança era O positivo. Imediatamente a equipe médica aplicou uma solução contendo anticorpos anti-H, uma vez que ela tinha o sangue O. Qual a função dessa solução de anticorpos, né? A. Modificar o fator RH do próximo filho. Então é como se esses anticorpos pudessem mudar o fator sanguíneo do filho. A gente sabe que é um fator hereditário, né? Que ali provavelmente o marido deve ser o fator positivo, já que a mãe é negativo, então não tem como. B. Destruir as células sanguíneas do bebê, que é a opção certa, mas eu vou falar depois por quê. C. Formar uma memória imunológica da mãe. Na verdade, eu vou mostrar para vocês que isso já aconteceu provavelmente, né? O corpo começa a produzir anticorpos, né? Então já tem essa resposta imunológica. D. Neutralizar os anticorpos produzidos para a mãe. E. Promover a alteração do tipo sanguíneo materno. Mudar o tipo sanguíneo da mãe por conta disso. Então a resposta certa é a B, por conta que a função desses anticorpos que vão ser administrados nesse soro é atacar as células do bebê. Caso elas tenham caído, né, na circulação materna, e com a destruição precoce dessas células, o organismo da mãe não tem como gerar resposta imune contra esse fator RH, né? E não é prejudicial para uma próxima gestação. Então aqui eu coloquei um slide. Então aqui, ó, deixa eu tirar aqui meu rosto. Então o sangue negativo da mãe, e aí a criança é positiva, o corpo começa a produzir anticorpos. Lembra que eu falei que o fator sanguíneo são proteínas, né? Então o corpo ele tem a reação antígeno e anticorpo, ele começa a produzir anticorpos contra, né? Então como é que foi? É o organismo materno, né? Então o fator negativo ele não produz anticorpo, né? Por isso que é o doador universal, né? O fator negativo, quando não se sabe o tipo sanguíneo. E aí tá lá, né? As hemácias é positiva do bebê. Aí começa a ter passam a ter circulação materna, e aí o fator anti-RH ele penetra na circulação fetal, ele tenta destruir, na verdade, as células sanguíneas da criança. Como é que funciona? Então, quando a mulher ela é negativa, na primeira gestação, tudo bem, só que na segunda gestação ela já tem ela já está sensibilizada, então o corpo já começa a produzir esse anticorpo. Por isso que se toma essa vacina não é bem vacina que se fala, mas é assim, modo popular é tipo uma vacina, né? Que ele vai ter esse fator negativo, né? Por quê? Esse anticorpo, quando ele passa em contato, ele tenta destruir essas hemácias, né, da segunda gestação, é por isso que o bebezinho vem a óbito. Então da primeira gestação não tem problema, na segunda ela já tem essa sensibilização, né, e aí na segunda gestação, se a criança for positiva, tá, se ela for negativa não vai ter problema, porque a mãe é negativa, mas se ela for positiva, o corpo começa a lutar, ele entende como se esse bebezinho fosse